Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Larson, com o David Borg, com o Dr. Don Paul Gray, o John Rosenstern e com o David Smith. É muito bom ter você conosco hoje. Como a maioria de vocês sabe, estamos estudando o livro de Daniel. E ele nos deu muita informação a respeito do que está por vir sobre esse mundo em um futuro muito próximo. Não é algo que vai acontecer daqui a 1000 ou 2000 anos. Ele mencionou essas coisas. Mas a direção principal é aquilo que ainda vai acontecer. E certamente vai acontecer. Tudo que o Senhor ou o Espírito Santo diz, vai acontecer. E vamos continuar no primeiro versículo. Falamos dele no último programa, mas para continuarmos o estudo, Daniel 8, versículo 1, Lauren, por favor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. A frase "no terceiro ano do reino do rei Belsazar" quer dizer que essa visão aconteceu 2 anos depois da visão do capítulo 7. Consequentemente, não demorou muito tempo até que o Império Babilônico acabasse no capítulo 5. Então, a cronologia dos capítulos 7 e 8 vem antes do capítulo 6. Eu quero mencionar isso aqui. Daniel teve muitas visões em sua vida. Será que hoje temos muitas visões que vêm do Senhor? Faz muito tempo que não escuto falar de uma. E vocês já ouviram falar de alguma visão? Eu creio que, em geral, visto que temos o Espírito Santo na palavra de Deus, o Senhor provavelmente não opera tanto quanto costumava operar por meio de sonhos e visões. Acho que você está apenas como certo. regra geral. Isso não significa que ele não possa ou que não vá, mas Às vezes, o Senhor nos mostra algo através de uma visão e não reconhecemos como uma visão. Pensamos que é algo da nossa cabeça e por aí vai. Mas, na realidade, se a verdade fosse conhecida, é uma visão que tivemos. E o Senhor está nos dizendo algo. E eu não quero exagerar também, porque você pode exagerar nesse assunto, não sendo de Deus e sendo algo que vem da cabeça da pessoa. Mas eu acho que isso às vezes acontece e nós não reconhecemos como visão quando realmente é. Nós já vimos e ouvimos, e eu não tenho familiaridade próxima com nenhum desses ministérios, mas os sonhos e visões que estão acontecendo em alguns países muçulmanos, são visões que as pessoas estão tendo com Cristo e elas o estão recebendo como seu Salvador. Eu não sei se isso se liga ao que estamos discutindo aqui no que diz respeito a assuntos proféticos, mas Deus ainda está usando isso e Ele diz que teríamos sonhos e visões de acordo com o livro de Atos. É verdade. Eu não acho. Acho que isso está acontecendo sim. Eu li a história de uma jovem lá no Irã e seus pais eram ricos, eram muito ricos, e ela nasceu aleijada. E ela tinha uma enfermeira com ela 24 horas por dia. Ela não conseguia andar, sempre tinha que estar agarrada ao ombro ou braço de alguém, mas sozinha ela não conseguia andar. Então ela estava lendo em algum livro e eles mencionaram que Jesus Cristo curava os doentes. E aquilo ficou na cabeça dela. E mencionou para o pai dela. E ele disse: nós vamos para Meca, quando for a época, e por aí vai. E então, talvez você seja curada lá. Mas ele disse assim, porque ela teve uma visão depois que Jesus tinha curado ela. E ela disse: olha, Jesus vai estar em Meca? E ele disse: não sei, mas vamos acreditar que você será curada. E então
ela ficou aguardando, né, essa oportunidade de ir até Meca. E ela mal podia esperar. Eles tinham que esfregar uma Sim, pedra lá. sim. É o que ela tinha que fazer. E é claro que ela fez e nada aconteceu. E ela disse para o pai: olha, eu pensei que você tinha falado que Maomé ia me curar. E ele disse: querida, vamos continuar esperando e crendo. Então, ela voltou para a casa onde ela vivia. Então, ela continuou acreditando em relação à visão que ela teve de Jesus Cristo curando ela. E em uma certa noite, isso 2 ou 3 meses depois que ela viajou para Meca, ela teve outra visão e ela viu que todos os 12 discípulos estavam no quarto dela. Ela viu e conversou com eles. E Jesus estava no meio deles. E ela disse que suas vestes brilhavam como algo que irradiante. E ela disse que o Senhor olhou para ela e disse: levanta e anda. E ela disse para ele: eu não tenho como andar. Eu nasci deficiente, não tenho como andar. Mas o Senhor disse: levanta e anda. Ele disse 6 ou 7 vezes, até que finalmente ela colocou as pernas do lado da cama, saiu da cama e ele continuou dizendo: pode andar. Ela se levantou. A primeira vez que ela levantou na vida, sem a ajuda de ninguém. E ele disse para ela outra vez: levanta e anda. E ela disse: Senhor, eu não consigo andar. Ela reconheceu que ele era Jesus e disse: eu não consigo andar. E ele disse: consegue sim, eu te curei, anda. E ela começou a andar. E então a visão sumiu e eles não estavam mais ali, mas ela estava andando por todo o cômodo. E a enfermeira dela bateu na porta e até que a jovem disse: pode entrar. E ela quase desmaiou quando viu ela de pé. Como isso está acontecendo? E ela disse: Jesus me sim. curou. E ela disse: Jesus? Sim, Jesus me curou. Eu consigo andar. Olha só. Aleluia. E então ela convidou todos os seus amigos para lá no dia seguinte. Então, olha, todos ficaram sabendo rapidamente que essa jovem estava conseguindo andar. E então o pai dela foi até ela com seu irmão e disse: você está mencionando este Jesus constantemente, mas não está falando de Maomé. E ela disse: ué, não foi Maomé que me curou, foi Jesus que me Amém. curou. E o irmão dela, depois de alguns meses, disse para ela: se você continuar falando de Jesus, vamos te matar. E você não pode fazer isso não. Nós não acreditamos em Jesus. E ela disse: eu vou repetir, Jesus me curou. E ela teve que sair da casa dela e foi para uma base missionária que havia ali e começou a morar ali. Foi a última vez que eu ouvi falar do que tinha acontecido com ela. Mas você tem razão quando diz que alguns desses muçulmanos estão tendo visões do Senhor. É algo real, não é piada nem brincadeira. Então responda para mim: por que o Senhor daria uma visão para um muçulmano? E eles nem acreditam nele, eles não querem ele e não desejam ele de jeito nenhum. Eles são de Maomé. Por que ele faria algo assim? Como ele alcançou Abrão? Não temos certeza. Há especulações de que talvez Sem tenha testemunhado isso, pois ele estava morando em uma região não muito distante de lá, no Iraque, onde fica o Iraque atual. Em Ur dos Caldeus, Abraão, cujo pai fabricava ídolos, e aqui ele recebeu uma mensagem de Deus. Eu creio que existe algo no coração de algumas pessoas que anseia pela verdade.
Eu E se concordo. não houver uma obra missionária ou uma forma de fazê-los ouvir a palavra de Deus, Deus dará algo que os vivifique e os leve à verdade. Esse é o trabalho do Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade. Corações famintos, sim. O Senhor conta a história de um homem na África. Verdade. Que Deus se revelou àquele homem e disse a ele que procurasse uma igreja. Um anjo Exato. apareceu para ele. Mas como você e o John já disseram, parece que o Senhor fala com as pessoas que elas não estão acostumadas com as coisas do Evangelho. Eu também acredito, irmão Swagger, que um dos principais atributos de Deus é a compaixão. Verdade. Isso tem um papel muito mais importante do que imaginamos. Quer sejam muçulmanos ou americanos ou cristãos professos, quer estejam realmente salvos, Deus amou o mundo de tal maneira que a compaixão por sua criação é muito grande. E a real razão para tal compaixão é mostrada dessa forma. O mundo todo acaba por conhecer a história dela. É a testemunha dela. Verdade. Pode Não, eu já continuar. terminei. Eu li a respeito de outra muçulmana no Irã também. A família dela era parte do governo iraniano por 1.400 anos. Era muito tempo. Ela e o esposo dela se divorciaram e ela quase morreu. Ela não chegou a dizer a razão e por aí vai. Mas eram pessoas muito ricas. E ela ficou totalmente destruída. Então ela pegou o Alcorão e começou a ler, mas não ajudou em nada. E ela pediu ao tio dela. Ela pensou na Bíblia. Por que eu não sei? Mas ela pensou. E ela pediu para o tio dela se ele tinha uma Bíblia para dar para ela. E ele disse, eu posso conseguir uma Bíblia para você, mas o que você quer com a Bíblia? E ela disse, olha, eu quero uma Bíblia. Olha, essa senhora começou a ler em Mateus e disse que trouxe muito consolo para a vida dela quando ela lia a Bíblia. E ela entregou o coração para Jesus sozinha. Depois de um certo tempo, ela veio para os Estados Unidos. De qualquer maneira, ela procurou um missionário porque ela queria ser batizada. Ele não estava lá, a esposa dele estava em casa, mas a esposa dele não disse muita coisa, porque ela estava com medo que fosse uma armadilha, que ela ia ter problemas. Mas aí ela voltou para casa, colocou o seu melhor vestido, encheu a banheira e se batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela se batizou. Agora, se foi uma visão ou sonho, eu não me lembro bem. Mas ela sonhou que ao lado da cama dela estava um vaso, como eles dizem por ali, era um enfeite, mas que também tinha um óleo muito perfumado ali dentro. Ficava ao lado da cama dela, bem ao lado do seu travesseiro. E que quando ela acordou, era a Bíblia. A Bíblia estava ali, do lado da sua cama. Ela teve o mesmo problema que a outra pessoa teve. Por muito tempo ela não disse nada porque a família dela era conhecida no governo. Isso aconteceu por vários anos. Finalmente ela veio para a América e viajou por toda essa nação. Não sei se ela voltou ou não para o Irã. E eu não sei se ela teve uma visão ou foi um sonho desse vaso ali ao lado da cama dela. Mas vocês estão certos. Creio que muitas dessas visões são dadas para pessoas que não têm muita oportunidade, que não têm muito o que fazer, mas existe uma fome no coração deles. É isso. E eles querem algo de Deus. E ele sempre vai responder a isso. Sim, amém. Então, Graças a Daniel, Deus. quão sortudo era Belshazzar. E é estranho que Belshazzar nunca buscou a ajuda de Sim. Daniel. É verdade. Nem uma vez, nem 5 minutos. O homem mais sábio do mundo estava ali, naquele palácio.
a alguns metros de distância. E ele nunca o consultou. Será que foi a mãe dele que trouxe Daniel ali para interpretar o que foi escrito na parede? Foi a única vez que Belchazar buscou a sabedoria de Daniel. E por aí vai. A liderança daquele país era estúpida desse jeito, pois ele era um homem que podia ter ajudado muito o governo daquele país, como foi com Nabucodonosor, e foi ignorado, como se ele nem existisse. Então, ele disse: no 3º ano do reino do rei Belchazar, uma visão me apareceu. Pode ler o versículo 2, a não ser que vocês tenham mais um comentário. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Suzã era a cidade principal na Pérsia. Creio que era a capital daquela área ali. Então ele tem essa visão e 2 vezes diz aqui que o que ele estava para ver era algo muito importante. É aquilo que vai acontecer em um futuro próximo e por centenas Exato. de anos desde essa época. E depois ele vai falar do anticristo nessa visão. Pode continuar, a não ser que vocês tenham algum comentário. Em termos de localização geográfica, para as pessoas que nos assistem, Elão é a região que hoje em dia chamamos de Irã. Certo. E é um local A de Pérsia. bastante destaque no mapa. Só um instante, eles não são árabes, são persas. Exatamente, eles não são árabes. O que une muitos dos povos chamados de árabes é a religião muçulmana, a religião islâmica. Os muçulmanos são muitas vezes chamados de árabes, mas na verdade não é esse o caso. A grande maioria dos muçulmanos do mundo não é árabe. Eles se encontram na Indonésia e também, é claro, no Irã, em alguns países africanos também e na Rússia. Então, existem diversas etnias que compõem os muçulmanos, mas geralmente descrevemos os muçulmanos como sendo árabes. Eu gosto de esclarecer isso às vezes para algumas pessoas. Olha, nós acabamos de entregar, sabe aquele negocinho que você põe a Bíblia dentro dele? Sim, é um pequeno hard drive. Não sei direito o nome, mas é bem pequenininho e por aí vai. Lá no escritório podemos fazer isso. Colocamos toda a Bíblia de estudo do expositor nesse aparelhozinho. Sim. E demos centenas deles no Paquistão. Sim, é verdade. Nós estivemos com o pastor, não muito tempo atrás, há uns 2 meses, que estava no Paquistão com aqueles que o Senhor trouxe. Ele disse que as pessoas amaram. É muito bom ouvir isso. Em Lahore, onde levaram algumas Bíblias também, foram distribuídas umas 200 Bíblias, além daqueles pequenos pendrives, para as pessoas, e tiveram uma grande aceitação. Há um mover de Deus ocorrendo no Paquistão. O Espírito de Deus opera lá. Pessoas estão sendo salvas, batizadas no Espírito Santo e falando em línguas. E quando ele retornar lá no futuro, ele pedirá que Josh e eu nos juntemos a ele. E com a graça de Deus, quando ele for, nós iremos. Que maravilha! Eu não sabia que você conhecia ele. Isso é Sim. tremendo. Sim. O Dave River disse que há um grande mover de Deus acontecendo no meio dos vietnamitas. Exato, isso mesmo. E no meio dos mongóis também, não é? Sim, os Em Hmong. meio ao povo mongol também. E acho que eles já têm a tradução da Bíblia em mongol. Ou será que estou errado? Não sei se estamos traduzindo toda a Bíblia ou só os comentários. Não tenho certeza. Pelo que me lembro, quando ele esteve aqui no ano passado, eles tinham algumas traduções da Bíblia no idioma deles, mas eles não têm os seus comentários. Eu Então, eles querem imaginei que traduzir fosse tudo. isso mesmo. Exato. Mas existem mais ou menos 2 milhões de mongóis, se é que entendo bem. E geralmente damos essas Bíblias para pastores, pessoas que Sim. estão no campo missionário. Mas quando acabarem a tradução aqui dos comentários, junto com o texto, vamos dar uma Bíblia para todo mongol que quiser um pregador ou não, não importa. Se quiserem uma Bíblia, vão receber. Agora é a hora de agir. Sim. Existe um mover do Espírito Santo acontecendo ali. Glória a Deus. E a mesma coisa está acontecendo com os vietnamitas. Provavelmente vamos fazer a mesma coisa com eles.
Maravilha. Muito bem. Deus seja louvado. Sim, versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Isso é Daniel tendo uma visão, não é mesmo? Sim. Ele estava tendo uma visão. O carneiro que tinha 2 chifres simbolizava o império medo-persa com 2 reis, Dario dos Medos e Ciro o persa. Os 2 chifres representam o seu poder, grandioso bastante para acabar com todo o império da Babilônia, que foi sujeito a eles por muitos anos. E a frase, um era mais alto que o outro, e o mais alto veio por último, fala do desenvolvimento da Pérsia, que veio depois do Império Medo e se tornando o mais forte dentre os 2. Daniel teve uma visão de tudo isso. E esse era o império, o carneiro, e por aí vai, que destruiria o império babilônico, não é? Sim, está certo. Ele seria destruído, cumprindo o que foi escrito na parede. E por aí vai. Então, ele viu 2 e um seria o mais forte. Isso aconteceu, creio que 100 anos depois, não é? Quando o Império Medo-Persa derrotou o Império Babilônico, não é mesmo? Daniel ainda estava, pode falar, ele ainda estava vivo naquela época, então provavelmente ainda não tinha se passado 100 anos. Ah, não, você está correto, é isso mesmo. O número 70 foram 70 anos de Aí cativeiro foi para de Israel na Babilônia. Durante 70 anos, sim, 70 anos. Ele teve a visão e então... Mas o que foi depois... escrito na parede foi quando os medos e os persas Correto. dominaram. Isso foi pouco tempo depois que Daniel teve essa visão. Exatamente. O Império Medo-Persa iria acabar no comando quando Israel voltasse para Jerusalém. Então, isso ocorreu ao longo daqueles 70 anos. É verdade. Algum de vocês aqui já teve uma implicação espiritual sobre o que vai acontecer com o nosso país, porque estamos em uma situação muito difícil, sério mesmo. E em sua vida de oração, você já sentiu algo que o Espírito Santo mencionou para você em relação ao que vai acontecer? Ou você sentiu em seu espírito, não necessariamente uma visão, mas você sente em seu espírito em relação ao nosso país, mesmo estando em um estado espiritual terrível, ainda assim é o país que mais leva a palavra de Deus para o mundo hoje. Eu tenho tido um grande sentimento de entusiasmo, para ser sincero com vocês, diante dos atuais acontecimentos e tudo mais. E tudo isso tem me feito crer que Deus fará algo grande acontecer aqui nos Estados Unidos. Haverá dor, mas também poderá haver algo grande feito por Deus. Até o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.